Brasil criou mais de 300 mil vagas de emprego em novembro. E veja também. Os principais produtos do Natal estão quase 12% mais caros este ano em São Paulo. O governo já recuperou quase 7 bilhões de reais de pagamentos irregulares do auxílio emergencial. Mais de 10 milhões de brasileiros que já podem tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid estão com essa etapa da imunização atrasada. E pesquisadores do Amazonas criaram um sensor que detecta o coronavírus no corpo em 30 minutos. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. A cesta de Natal está quase 12% mais cara esse ano em São Paulo. O peru, o panetone e a azeitona verde são os vilões da alta dos preços. Dados de um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, revelam que a cesta de Natal, que custava em São Paulo R$ 309,00 em 2020, neste ano não sai por menos de R$ 346,00, um aumento de 11,8%. Segundo a pesquisa, alguns itens da ceia foram os vilões da alta dos preços e registraram um aumento acima de 20%. O produto que mais encareceu foi o filé mignon, que registrou aumento de 30,78% na comparação com 2020. Depois vem o peru, que teve alta de 23,83%, e a azeitona verde, que cresceu 23,76%. Já o panetone teve aumento de 21,81% e o bacalhau avançou 21,27% em 2021, na comparação com o ano anterior. Alguns itens tiveram redução de preço, como o pêssego, que caiu 6,81%, e cortes de carne suína, com destaque para o lombo de porco, que teve uma queda acumulada de 7,7% em relação aos preços do Natal passado. O governo recuperou parte do que o Tribunal de Contas da União apontou como pagamentos irregulares do auxílio emergencial. A partir de um cruzamento de dados, o governo federal conseguiu recuperar desde dezembro do ano passado 6 bilhões e 900 milhões de reais em recursos do auxílio emergencial pagos indevidamente em 2020 e 2021. O número corresponde a 12,6% do que o TCU aponta como pagamentos irregulares. Segundo o Ministério da Cidadania, esses beneficiários não atendiam aos critérios do programa. Um relatório do TCU, elaborado com base em dados de órgãos de controle do próprio governo, aponta que esse total corresponde a cerca de 54 bilhões e meio de reais. O auxílio emergencial foi um benefício criado para ajudar trabalhadores informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família que perderam renda durante a pandemia de Covid. O programa pagou 16 parcelas que variaram de R$ 150 a R$ 1.200. O valor que o governo conseguiu recuperar voltou para os cofres da União e inclui devoluções voluntárias, restituições no imposto de renda e recursos não movimentados dentro dos prazos legais. Em 2022, o Ministério da Cidadania pretende realizar novos cruzamentos com base de dados, de modo a aperfeiçoar a definição do público-alvo. A prévia da inflação oficial fechou o ano com o maior índice desde 2015. Entre as principais influências para a alta estão o preço da gasolina e da energia elétrica. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, subiu 0,78% em dezembro e encerrou o ano de 2021 com alta acumulada de 10,42%. Segundo o IBGE, esse é o maior acumulado do ano em 6 anos. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 apresentaram alta em dezembro. A maior variação veio de transportes, que encerrou 2021 com alta acumulada de 21,35%. O resultado foi influenciado principalmente pelos preços dos combustíveis. No grupo habitação, a alta foi de 0,9%, impactada pelo preço da energia elétrica. Desde setembro está em vigor a bandeira escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, o motivo é a piora da crise hídrica, que exigiu medidas adicionais do setor elétrico para não faltar energia. A dose de reforço produziu anticorpos contra a Covid em quase 100% dos casos. O resultado foi obtido em um estudo realizado em São Paulo com cerca de 1.300 participantes. A pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
indicou que 99,7% de anticorpos contra o SARS-CoV-2 foram produzidos após a imunização com a terceira dose de vacina contra a Covid. Isso significa que o grupo estudado obteve resposta imune quase que completa. Após todo o esquema vacinal recomendado, o grupo de funcionários do HC foi acompanhado desde o fim do ano passado. A partir das avaliações realizadas nas etapas da campanha de vacinação, foi observada ainda uma evolução nas taxas de anticorpos contra o vírus. Em novembro de 2020, antes da disponibilização das vacinas, a taxa de anticorpos no grupo estudado era de apenas 15% e exclusivamente relacionada ao contato da pessoa com o vírus. Em fevereiro de 2021, após o mutirão para a aplicação da primeira dose de Coronavac, houve um leve aumento da taxa para 29%. Em abril, já com a segunda dose da vacina, foi alcançada a taxa de 89,5% de anticorpos e, por fim, em dezembro, chegou a 99,7%, após a dose de reforço com o imunizante da Pfizer. Com isso, esse estudo mostra a importância de vacinar com as 3 doses recomendadas, ainda mais no momento em que há uma nova variante em circulação no mundo. E quase 12 milhões de brasileiros estão com a dose de reforço contra a Covid-19 em atraso. Um levantamento da Fiocruz apontou que apenas 16% dos municípios do Brasil apresentaram mais de 80% da população com o esquema vacinal completo. São quase 12 milhões de atrasados. E por causa dos problemas no sistema do Ministério da Saúde, os pesquisadores fizeram as contas com base nos dados disponíveis até o começo deste mês. Por isso, é provável que esse número seja maior do que o registrado até o dia 7. O governo reduziu o intervalo para o reforço vacinal e já anunciou a 4ª dose para imunossuprimidos. Com isso, quem tomou a segunda dose da vacina há pelo menos 4 meses já pode receber a dose adicional. Algumas prefeituras têm ido atrás de quem não aparece no posto. Em regiões com acesso mais difícil, o morador é vacinado sem sair de casa. Os especialistas que acompanham a evolução da nova variante do vírus afirmam que é fundamental tomar a dose de reforço para aumentar a proteção. O Brasil gerou mais de 300 mil empregos formais só no mês de novembro. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Dados levantados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que o Brasil gerou 324.112 empregos com carteira assinada em novembro. Esse também é o melhor resultado mensal desde agosto deste ano, quando foram criados 275.284 empregos com carteira assinada. Ao todo, o país registrou em novembro mais de 1.772.000 contratações e 1.448.000 demissões. Com um novo resultado positivo, o país acumula quase 3 milhões de contratações a mais do que demissões em 2021. No mês passado, os dados apontaram para um saldo positivo no nível de contratações em 4 dos 5 setores econômicos, com destaque para os serviços, que abriram 180.960 postos formais. Também contrataram mais do que demitiram o comércio, a construção e a indústria geral. E a confiança para a construção, aliás, a confiança da construção civil cresceu e atingiu o maior nível em quase 8 anos. O momento traz boas expectativas para a economia no ano que vem. O índice de confiança da construção avançou 1,4 ponto em dezembro, para 96,7 pontos. Esse foi o maior patamar do indicador desde janeiro de 2014. A alta da confiança dos empresários brasileiros da construção foi puxada principalmente pelo índice Expectativas, que mede a percepção sobre o futuro, e que subiu 2,1 pontos e atingiu 100,8, o maior nível desde agosto deste ano. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, que avaliou que os negócios do setor terminaram 2021 em uma posição melhor do que antes da pandemia.
De acordo com a FGV, a alta do indicador que mede a percepção atual dos negócios foi influenciada principalmente pela melhora nos índices de carteira de contratos, que subiu 1,4 ponto para 93,8 pontos. Com o relaxamento das medidas de isolamento social, muitas pessoas estão aproveitando para viajar agora, o que não foi possível em 2020. Por isso mesmo, o movimento nos aeroportos de todo o Brasil está aumentando. O repórter Kleber Werneck traz para a gente mais informações. A estimativa da Infraero é que mais de 3 milhões de pessoas passem pelos 37 aeroportos brasileiros neste fim de ano, entre Natal e Ano Novo. E esse movimento deve ser 44% superior ao registrado em 2020. Até o dia 3 de janeiro, quando se encerra essa operação especial de fim de ano, estão programados mais de 22 mil voos. E com o aumento do movimento, também cresceram as reclamações dos passageiros. As principais são com relação a atrasos e cancelamentos de voo. Por isso, se você tem voo marcado, deve ficar atento. As principais dicas são sempre chegar com antecedência no aeroporto, checar os documentos e ficar atento às bagagens. De São Paulo, Kleber Werneck. Depois do intervalo, você vai ver que pesquisadores do Amazonas criaram um sensor que detecta o coronavírus no corpo em meia hora. A gente volta já. Uma e 16 no horário de Brasília. Vamos ver agora a previsão do tempo para o restante dessa quinta-feira em algumas cidades do país. Esfriou no sudeste. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens e a máxima hoje é de 25 graus com previsão de chuva. Em São Paulo, o tempo fica encoberto durante o dia todo e aí a temperatura não vai passar dos 22 graus. Já em Natal, no Rio Grande do Norte, a máxima prevista é de 30 graus com tempo firme o dia todo. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, tem previsão de chuva e a temperatura chega aos 29 graus. Agora em Foz do Iguaçu, no Paraná, um calorão nessa quinta-feira, o sol predomina e os termômetros podem chegar aos 37 graus. Mais de 327 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, quase 161 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, 75,4% da população. Mais de 142 milhões e 300 mil tomaram a segunda dose, 66,7% da população. E a dose de reforço foi aplicada em mais de 24 milhões e 268 mil pessoas, 11,3% dos brasileiros. A Fiocruz verificou em um levantamento que nas cidades onde o índice de desenvolvimento humano é menor, também são mais baixas as taxas de vacinação. A Organização Pan-Americana da Saúde revelou que mais de 100 milhões de casos de Covid já foram registrados nas Américas. De acordo com a entidade, a variante Ômicron foi detectada em 18 países e territórios americanos. A entidade registrou um aumento de 36% nas infecções na América do Norte na semana passada, impulsionado pelos Estados Unidos. A OPAS também observou que a nova variante do coronavírus, a Ômicron, já foi relatada em 18 outros países e territórios americanos. Entre eles estão Brasil, Argentina e Bermuda. Os registros dão conta de que na última semana houve uma diminuição das infecções em partes da América Central e do Sul, mas um aumento foi constatado no Caribe. A entidade acredita que a maioria dos países da região vai alcançar ou exceder a meta estabelecida pela OMS de vacinar 40% de sua população elegível até o final de 2021. O primeiro caso de Covid nas Américas foi identificado em 21 de janeiro de 2020 nos Estados Unidos. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o uso emergencial da pílula da Pfizer para tratamento da Covid-19. Será o primeiro tratamento caseiro para o coronavírus. A agência autorizou o medicamento oral para quadros leves e moderados em adultos e pacientes com 12 anos de idade ou mais. E em breve o medicamento estará disponível só por prescrição médica. E o tratamento com a pílula deverá ser iniciado o mais rápido possível depois do diagnóstico de infecção. Os dados do ensaio clínico da Pfizer mostraram que a medicação teve eficácia de 90% na prevenção de hospitalizações e mortes em pacientes com alto risco de progressão para o
quadro grave da doença. Os dados se mantêm nos testes contra a variante Ômicron. E pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas desenvolveram um sensor capaz de detectar o novo coronavírus no corpo de um paciente em menos de 30 minutos. A tecnologia é de baixo custo e, segundo os pesquisadores, poderá ser usada no diagnóstico de outras doenças. Um grupo de pesquisadores do Departamento de Química da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, desenvolveu um sensor capaz de detectar a presença do coronavírus no organismo humano. A tecnologia de baixo custo foi desenvolvida em pouco mais de um ano e promete não depender da janela imunológica para o diagnóstico, conforme explica a equipe responsável pelo projeto. Nosso sensor ele tem um diferencial de que ele é de baixo custo, é muito baixo custo, ele permite por ser uma plataforma versátil, ele permite a detecção de vários anticorpos relacionados com a Covid-19. E então, nesse sentido, a gente acredita que tem um produto de qualidade, tem um dispositivo de qualidade que pode ser oferecido para utilizar nas comunidades, né? menos recursos. Né? A diferença do nosso sensor para os demais testes que existem no mercado é uma informação muito boa a respeito da janela imunológica. Ele não necessita de um determinado tempo para a realização, enquanto nos outros testes se necessita de uma determinada quantidade de dias para a realização, o nosso não, devido à alta especificidade dele e devido também à confiabilidade. Para o estudo, a universidade recebeu amostras de sangue fornecidas pelos hospitais de Manaus, sem restrições com relação à idade, gênero ou outras questões. O sensor eletroquímico examina amostras de sangue e exibe a resposta imunológica entre antígenos e anticorpos no computador. Os pesquisadores garantem que o sensor é exato e dá uma resposta precisa em até 30 minutos. O professor responsável pela pesquisa acredita que esse tempo pode ser ainda menor e, com o aperfeiçoamento do projeto, a tecnologia poderá ser utilizada também no diagnóstico de outras doenças. O nosso sensor ele tem uma resposta rápida, em 30 minutos a gente consegue detectar se o paciente tem ou não tem Covid, se foi ou não exposto ao vírus. Acreditamos que esse tempo pode ser menor ainda, se a gente conseguir realizar um processo de otimização dos parâmetros, nós acreditamos que talvez até em 15 minutos consigamos detectar. Então, assim, é uma solução tecnológica bem interessante e que eu acredito que pode trazer, se utilizada para diferentes doenças, né? Os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas querem agora aprimorar a tecnologia e comercializar o sensor de detecção da Covid-19. Para isso, buscam parcerias e investidores interessados no projeto. Para continuar com o desenvolvimento desse nosso sensor e dessa nossa tecnologia, a gente precisa, logicamente, o apoio de instituições, a gente precisa ter bons pesquisadores ligados a essa linha de desenvolvimento e hoje assim a gente está aberto na procura de talvez alguma empresa que se interesse por nosso sensor, por nossa tecnologia. Agora um convite para você. Amanhã, às 10 da noite, na Hit TV, tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. O musical, com elenco de 150 integrantes, fala dos efeitos da pandemia, a retomada da vida e a batalha espiritual que envolve as pessoas. O recomeço.
Só tem história para contar quem sabe recomeçar. Nesta sexta, às 10 horas da noite. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.